Bem, boa noite, paz seja convosco. Estamos começando aí mais um Momento Palavra de Vida, aqui pelo Ministério Fonte de Água de Vida. Sejam bem-vindos todos, amém? Vamos hoje dar sequência ao nosso estudo no livro de Apocalipse 13, onde João é muito detalhista no momento em que ele caracteriza o sistema de governo que está para se levantar. Nós já vimos em outro momento, nós começamos a ver Apocalipse 13, quando João vê uma besta surgindo, se erguendo do mar. Nós vimos o que é o mar, nós vimos aí várias coisas, mas essa visão é bastante complexa. Então nós vamos passo a passo. Quem sabe num outro momento, se assim for da vontade do Senhor, nós vamos também ver sobre a marca da besta, que também está aqui no Apocalipse 13 e é tão falado também no mundo, Nós precisamos conhecer todas essas coisas. Então eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de Apocalipse 13 e vamos dar mais uma lida, nas visões aqui de João. Apocalipse 13, no verso 1, vai dizer: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Para que nós possamos entender essa linguagem simbólica aqui, quando ele fala sobre 7 cabeças e 10 chifres, nós precisamos ir ali em Apocalipse 17, no verso 9, aonde vai dizer: Aqui há sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. No verso 10 vai dizer: E são também 7 reis, 5 já caíram, um já existe agora e o outro ainda não é vindo. Quando ele fala aqui ainda não é vindo, ele está falando justamente do anticristo. Ele está falando que 5 reinos já existiram, um é o que ele está vivendo ali no momento, Lembramos que ele está exilado por ordem de Roma na ilha de Patmos. Então é sobre isso que ele está falando, sobre um rei que ainda existe, que é o rei do momento ali, e o outro então que se levantará, que será o anticristo. Os 10 chifres, ali no verso 12, que viste, são 10 reis que ainda não receberam o reino. Naquele momento lá, esses reis não tinham recebido ainda o poder, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Eles têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e a sua autoridade para a besta. Lembrando que é importante também, para que a gente possa entender essa linguagem simbólica profética de João, nós fazemos a leitura lá no livro de Daniel 7 também, e depois tem outras literaturas também, Zacarias também, mas é importante para que a gente possa entender essa linguagem profética, sabe? E é muito importante que a gente venha entender todas essas coisas, embora que a igreja não estará mais aqui no reinado do anticristo. Quando o governo dele começar, a igreja já não estará mais aqui, mas eu creio, e de acordo também com alguns outros pastores aí, alguns brasileiros, outros não, que a igreja vai chegar a conhecer o anticristo. Então é por isso que nós precisamos estar atentos aos sinais do livro de Apocalipse. Da mesma forma como Jesus, lá em Mateus 24, diz que nós deveríamos de estar atentos aos sinais por causa do arrebatamento. É importante também estarmos atentos a todos os sinais, compreender todos os sinais, para que a gente possa perceber a chegada então do governo do anticristo, que também vai coincidir logicamente com o arrebatamento. Eu conhecendo uma coisa, eu conheço a outra, e é preciso enxergar então e compreender muito bem essas palavras. Eu preciso conhecer, estudar essas visões de João, porque senão, num primeiro momento, pode parecer meio loucura, pode parecer um pouco de sonho de João, devido
ao simbolismo que ele usa aqui. Ele usa de bastante simbolismo, então nós precisamos realmente nos esforçar e realmente nos importar de estudar e conhecer o que João está falando aqui. João, no livro de Apocalipse, eu acho que desde o 12, também alguma coisa lá no 6, ele vai detalhar quem é o anticristo, ele vai detalhar o seu objetivo, e ele detalha muito bem como é que ele chega a esse poder. Aqui no verso 13, ele detalha como é que ele chega ao poder. Quero chamar a atenção também que lá em Apocalipse 6 tem uma palavra um termo bastante conhecido, de cristãos e não cristãos, que chama os 4 cavaleiros do Apocalipse, sendo que um deles vem num cavalo branco, e às vezes se confunde isso como sendo Cristo. Na verdade não é Cristo. Apocalipse 6 vai falar de um príncipe que vem num cavalo branco e que traz uma paz temporária. Esse é o anticristo. Ele vem num cavalo branco. Esse simbolismo do cavalo branco é porque ele vem trazendo uma paz disfarçada, ele vem como uma resposta, ele vem como uma promessa. Apocalipse 19 vai falar de um outro príncipe que vem num cavalo branco. Aí sim está falando de Cristo, Mas então, para que nós possamos entender como é que o anticristo ele vai chegar nesse momento de governo, como é que ele vai chegar nesse momento de instaurar a sua vontade no mundo. E João vai nos deixar claro isso, vai nos deixar claro que esse homem, esse líder, ele se levantará como um falso Messias, ele se levanta como uma falsa promessa. Esse homem, chamado por enquanto de anticristo, ele vai se levantar e vai apresentar soluções para os problemas do mundo, porque ele vai começar a surgir quando o mundo estiver vivendo um momento de caos, quando a sociedade estiver vivendo um momento de caos, de medo, de susto. Ele vai chegar, ele vai apresentar então grandes soluções para o mundo. A própria sociedade, e é interessante essa visão de João, porque quando chegar o momento do anticristo emergir, se erguer e se realmente se mostrar ao mundo, a própria sociedade vai estar clamando por alguém que possa resolver, que possa dar fim aos seus problemas. Por isso que João diz que viu a besta se erguer do mar. Nós já vimos em outro momento que a Bíblia, quando fala profeticamente sobre mar, está falando sobre sociedade, nações e povos. Então, a sociedade mesmo vai estar clamando por alguém que venha resolver os seus problemas. Por isso, então, essa besta se erguendo do mar. A besta, nós já vimos, ele é um sistema de governo. O que vai acontecer? O mundo vai começar a se reorganizar politicamente. O mundo vai começar, como se como se fosse hoje, uma ONU fosse começar a governar. Hoje a ONU não governa, mas como se fosse o secretário-geral da ONU começasse a governar o mundo, para que a gente possa mais ou menos imaginar o que está para acontecer. É isso, uma nova ordem será criada nesse sentido, uma reorganização da autoridade política sobre as nações. É isso que vai começar a acontecer, e na verdade o mundo já caminha para essa nova ordem mundial. Para quem acompanha aí a política exterior, os noticiários, nós já vimos alguns líderes mundiais já se manifestando, dizendo que é necessário, que o mundo necessita de alguém que venha ajudar e resolver os seus problemas. Então, antes da restauração desse governo do anticristo, o mundo vai estar, segundo lá Mateus 24, o mundo vai estar vivendo um desespero, o mundo vai estar vivendo momentos de caos, o mundo vai estar vivendo problemas naturais, como terremotos, como pestes, como fome. Mateus 24, que Jesus deixou claro, o mundo vai estar em conflito, e vai estar também numa inquietação religiosa. O que é inquietação religiosa? Nós já vimos também lá em 2 Tessalonicenses, Paulo dizendo que
chega num ponto, né, e o próprio Jesus fala também que chega num ponto que a sociedade começa a não aceitar mais o Evangelho. Chega num momento de apostasia, que é quando o mundo se afasta de Deus. Então, e esse discurso também já vem acontecendo, sabe? Eu acho que nós podemos perceber que esse tempo já está sendo preparado. A sociedade que nós vivemos hoje já está sendo moldada, já está sendo preparada para aceitar o anticristo, para aceitar o governo dele, para aceitar essa nova ordem, essa reorganização mundial, sabe? Nós podemos ver com essa questão da inquietação religiosa, né, dessa apostasia, nós podemos ver já que existe, né, no mundo todo, no Brasil talvez menos, mas na Europa e outros países, em alguns países da Europa, existe um discurso muito forte de tolerância. As pessoas ficam falando sobre tolerância, A sociedade hoje ela fala sobre tolerância. É interessante, né? Porque a Bíblia tem que viver, a igreja tem que viver a tolerância, mas a igreja tem que aceitar as práticas e os pensamentos do mundo, mas o mundo não aceita as práticas e pensamentos da igreja. É interessante esse discurso de tolerância, né? Mas é isso que está escrito que tem que acontecer. Na verdade, tudo que nós estamos vivendo agora, o próprio discurso de tolerância, é bíblico já, e é importante que aconteça. Né? O Evangelho, as coisas do céu, as coisas de Deus, elas já deixam de ser importantes para as famílias, têm deixado cada vez mais, deixado de ser importante para as famílias, deixado de ser importante para a sociedade. Né? E está escrito isso, como eu falei, em 2 Tessalonicenses, Paulo diz que o anticristo não vem, ele não se instaura antes que venha a apostasia. E essa apostasia, esse afastamento de Deus, esse afastamento da palavra de Deus, das práticas bíblicas, né? Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Alguns países de uma forma mais forte, outros países de forma mais fraca, mas isso já está acontecendo, sabe? A sociedade ela tem mudado o centro de influência, a sociedade tem mudado o seu centro de referência, e com isso tudo ela vem sepultando o Evangelho. E de certa forma, infelizmente, nós temos que aceitar isso. Infelizmente, vem tendo uma participação muito forte, muito grande das igrejas, para que a sociedade venha sepultando o Evangelho, porque chegou num certo momento em que a igreja começou a se importar mais com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Então, essa mudança de referência, em parte, tem um grande peso aí de culpa das igrejas, né? Porque nós começamos a nos preocupar muito mais e pregar muito mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Por isso que hoje as coisas do céu começam a não ser mais importantes para a terra. Mas tudo isso também dentro de um previsto, dentro de uma visão profética que já está na Bíblia. A sociedade ela tem sepultado o Evangelho porque a igreja começou a sepultar o Evangelho. Sabe, o Evangelho começou a ser sepultado no mundo, ele começou a ser sepultado no seu berço, que é dentro da igreja. Então, e quem é que traz? Quem é que está por trás de tudo isso? Quem é que está por trás de todo o caos? Quem é que está por trás de todo o esfriamento? Quem é que está por trás de todos os problemas naturais, políticos, sociais que o mundo está vivendo cada vez com mais intensidade? É justamente Satanás, porque a Bíblia vai dizer que o dragão deu poder ao anticristo, ou seja, ele está preparando o momento para que ele está estruturando ou desestruturando, como queira, o mundo, para que então seja estabelecido o novo governo, para que seja estabelecida a nova ordem mundial, para que então o anticristo então chegue como o grande Messias, aquele que vai resolver todos estes problemas. Então veja como é importante que nós estejamos atentos a tudo isso, sabe? Porque se nós formos colocar esses eventos, né, numa ordem cronológica, se nós fôssemos colocar isso tudo numa ordem
de tempo, nós vamos ver, né, Mateus 24, dizendo que o mundo vai começar por períodos de grande crise, né, vai ter problemas de terremoto, vai ter várias situações, e vai ter também a apostasia. Já estamos vivendo isso. No segundo momento, o anjo que está segurando a 7ª trombeta vai tocar a sua trombeta. Nós sabemos pela fé, nós sabemos pelo entendimento, pelos estudos, que provavelmente o anjo da 6ª trombeta já tocou a sua trombeta. Essa já tocou e estamos agora aguardando então a 7ª trombeta tocar. Quando a 7ª trombeta for tocada, a igreja será arrebatada. No momento que a igreja for arrebatada, a nova ordem mundial, que já está mais ou menos alinhada, desenhada, ela então começa a se erguer, começa a tomar realmente forma. O anticristo vai aparecer como grande salvador e vai começar aí o seu grande governo, o seu grande período, né? Depois disso daí, quando ele assume o seu poder, ele começa o seu período de governo mundial, João vai nos dizer, eu vi também, está lá no verso 11, se eu não estou enganado, do capítulo 13, eu vi uma besta se erguer da terra. Isso aqui é importante também, né? Eu vi uma besta se erguendo da terra. Em outro momento nós já vimos que João aqui estava falando de um poder religioso, que vai se erguer e que vai se formar. É importante isso. Esse poder religioso, ele vai manipular, ele vai ser uma religião poderosa sobre a terra, uma igreja poderosa sobre a terra, né, chamada aí, que ele chama de falso profeta, né? A Bíblia fala sobre falso profeta. Vai ser um poder religioso que vai se erguer na terra para dar apoio ao governo do anticristo. Mal simbolizando, para que a gente possa entender, as igrejas evangélicas hoje não existe nenhuma denominação, não existe nenhuma que tenha uma influência realmente mundial, tá? Então vou pegar só para o modelo, não estou dizendo, embora que possa ser, né, embora que muitos, a maioria pense que é, mas pensa bem, para nós possamos entender. É como se João aqui estivesse falando da Igreja Católica, estivesse falando do Papa, né? Vai ser um líder religioso que todas as nações vão ouvir. O Papa hoje é assim, não estou dizendo que o Papa é a besta que vai se erguer da terra, que a Igreja Católica ou a religião, não é isso que eu estou falando. Eu estou usando como modelo para que possamos entender, né? Então, essa besta, esse poder religioso que vai se erguer da terra, ele vai manipular a opinião mundial. Ele vai manipular até mesmo com sinais, de forma que as pessoas vão apoiar o governo do anticristo, vão apoiar essa besta que saiu do mar, que saiu da sociedade. Eu acredito que num primeiro momento, nem todas as nações, nem todos os países vão ser simpáticos ao governo do anticristo, a essa reorganização, mas esse poder religioso, ele se levanta na terra, né, de forma a fazer uma aliança de paz. Os dois começam a falar de paz sobre o mundo. Então, esse poder, essa igreja vai se levantar também enganando, de certa forma, enganando o mundo, né? Os sinais, por isso que eu disse que provavelmente a igreja vai reconhecer, a igreja ainda vai estar na terra, e é por isso que é importante nós sabermos os sinais. É importante também, né, o cristão, ele tem que estar atento aos noticiários e outras literaturas além da Bíblia. Claro que a literatura principal é a Bíblia, mas para que a gente possa estar atentos aos sinais, o primeiro ato, a Bíblia diz: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim, mas eu já estou às portas. Mas quando ouvires falar de paz, né? Então, tem algo que já vem sendo tentado há muitos anos por muitos líderes e não vem sem sucesso. As pessoas não estão conseguindo, os líderes não estão conseguindo, que é a assinatura
do tratado de paz, de um acordo de paz entre judeus e muçulmanos. Nós precisamos estar atentos a estas coisas. Tá? Vários já tentaram e não tiveram sucesso. Ao longo dos anos, muitos, né, já tentaram, mas a guerra persiste entre judeus e muçulmanos, entre árabes e palestinos. Quando esse tratado de paz ele for assinado, escuta, um tratado de paz entre judeus e muçulmanos será assinado. Esse tratado será de 7 anos. Será assinado um tratado de paz de 7 anos. Não 4, não 3, nem 2, nem 10, 7 anos. Quando esse tratado for assinado, preste atenção, este é o sinal do começo da era do anticristo. E mais, um outro sinal, o homem que assinar junto ali o papel, que assinar ali este acordo, este é o anticristo. Tá? Esse é o sinal. Então, é nesse momento, é nesse contexto que a igreja vai ser arrebatada. Por isso que eu acredito, e já ouvi alguns outros pastores dizendo também a respeito disso, ou pregando a respeito disso, que a igreja ainda vai chegar a conhecer ou reconhecer o anticristo, mas não vai chegar a viver sobre o seu governo, né, porque já vai ser arrebatada em seguida. Então estejam atentos a este grande sinal. No momento em que alguém assinar um tratado de paz entre palestinos e árabes, judeus, muçulmanos, o homem que assinar ali, ele é o anticristo. No momento em que vocês ouvirem falar de um acordo de paz de 7 anos, estejam prontos, porque a igreja está vindo. O Senhor está vindo buscar a igreja, perdão, melhor dizendo. E aquele homem ali que assinou, ele é o anticristo. O período do governo do anticristo começa com um acordo de paz entre árabes e palestinos. Ele começa com um acordo de paz, ele é acordo de união. Por isso que, como eu disse, ele vem simbolicamente montado num cavalo branco, porque ele vem com uma promessa de paz, ele vem com uma promessa de união, assim como se ele próprio fosse o Messias. Amém? Então é preciso compreender todas essas coisas e estar atento ao aspecto a história, o momento de Israel nisso tudo. O acordo de paz, primeiro o acordo de paz, segundo, a Bíblia fala sobre a reconstrução do templo, terceiro templo. O primeiro já foi feito, foi destruído, o segundo foi destruído, é lá onde agora tem o Muro das Lamentações, e o templo será reerguido terceira vez. O acordo de paz é a reconstrução do templo. Passado algum tempo, o anticristo entra, esse homem, esse líder, ele vai entrar dentro desse templo, fisicamente, ele vai entrar lá dentro desta igreja, dentro deste templo, que vai estar lá em Jerusalém. Ele vai entrar lá e ele vai se manifestar como Deus, ele vai dizer que ele é Deus. Isso, os judeus não vão aceitar. Os judeus não vão aceitar essa conduta dele, e essa conduta dele vai fazer com que o acordo de paz de 7 anos se rompa. No momento em que o acordo de paz se romper, vai começar uma terrível perseguição. O governo do anticristo vai se tornar ainda mais terrível, ainda mais perseguidor. Ainda mais perseguidor. Então, por isso que nós precisamos, para poder estar atentos ao arrebatamento e ao anticristo e ao advento da nova ordem mundial, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo ao mundo. Quem não gosta ao redor do mundo, quem não gosta de noticiário, esteja atento, é preciso. Isso é importante para cristão também, porque o que está acontecendo na nossa sociedade tem a ver com o arrebatamento da igreja. O que está acontecendo na nossa sociedade,
esse discurso aí que a igreja tem que ser tolerante, que a igreja tem que aceitar isso e aquilo, né? Tudo isso aí tem a ver com o arrebatamento da igreja e com o início do governo do anticristo, né? Que é chamado de besta, que nós sabemos na verdade que é uma nova ordem mundial, é uma nova autoridade. João, ele nos mostra as características dessa besta, desse governo, né? No verso 1, nós vimos ali que esse governo tem 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas, e nós já vimos aqui no 17, 9, que isso tudo tem um sentido. Quando fala sobre as 7 cabeças, aqui no 17:9 está falando que são 7 montes. Na verdade, são 7 montes, é como se fossem 7 nações da época, tá? Então aqui está falando de 7 nações. Depois ele vai falar que são 7 reis, e também 7 reis, 5 já caíram, 1 existe, que era o caso de Roma no momento dele. Deixa eu te explicar essa parte. O dragão, Satanás, ele ao longo do tempo, ele vem buscando destruir o povo de Deus, destruir a nação de Deus. Ele vem perseguindo isso já desde o Gênesis, né, quando ele já vem perseguindo ali Adão e Eva. Então, quando fala aqui sobre essas sete nações, essas 7 cabeças, ele está se referindo aqui e a 8ª seria o governo do anticristo. Ele está falando aqui de 7 nações que já se levantaram, que já foram dominadas ao longo do mundo, ao longo da história mundial, né? São 7 nações que já foram dominadas e que já perseguiram o povo judeu, o povo de Deus. Está falando aqui o Egito, está falando da Assíria, fala da Babilônia, fala do Império Medo-Pérsia, do Império Grego-Romano, e fala também da potência mais próxima de nós, que seria o Reino Unido e Estados Unidos. Uma potência ali que dá para se dizer anglo-americana, né? O Reino Unido e os Estados Unidos. É sobre isso aqui que ele está falando, tá? Que já sete nações, tá? Um dragão com 7 nações. A 8ª nação, o 8º reino que João está falando aqui, é o reino do anticristo, que vai ter as características dessas outras 7. Vai ter o poder, né, dessas outras 7. Vai ser mais perseguidor do que todas as outras 7 que já dominaram sobre a terra ao longo da história. Sabe, esses que lideraram aí toda a perseguição ao povo de Deus. O 8º, né, que João está vendo ali, é o reino do anticristo. É a autoridade, é o governo do anticristo. Aí João vai dizer que está vendo os chifres, 10 chifres, né? Os 10 chifres nós sabemos que são poderes. Na época da visão de João, ele diz assim: estes reis ainda não existem, mas serão, quando o governo do anticristo se levanta, 10 nações extremamente poderosas e influentes se levantam junto, dando apoio ao governo do anticristo, né? Juntamente então com a besta que vai se erguer da terra, que é esse poder religioso que vai manipular as pessoas através da crença, trazendo a elas uma falsa paz, um falso aspecto de paz, né? Vai fazer um acordo, né? Vai fazer um acordo. A besta da terra, o poder religioso, faz um acordo com o poder do anticristo para que haja paz no mundo, trazer paz no mundo, mas na verdade não passa de engano em massa, né? Não passa isso de engano em massa. João fala, e aí eu quero ver em outro momento isso, né? João fala sobre a marca da besta, que é algo que todo mundo fala, né? Crentes e cristãos e não cristãos vão falar sobre a marca da besta, que é interessante. No mundo se tem falado que a marca da besta pode ser
um microchip, né? O que diz aqui em Apocalipse 13, lá no verso 16? E faz que a todos, veja bem, esse poder religioso, essa potência, se fosse hoje o Vaticano, não importa, né? Vai enganar e vai manipular o mundo a ponto de fazer a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número da besta. Então, como é que vai funcionar isso? Em algum outro momento eu quero poder falar mais sobre isso. O governo do anticristo vai instituir, vai criar uma forma de garantir o controle, sabe, de quem realmente está apoiando ele. Esse controle, há quem defenda, e a maior parte dos pastores defende isso, que vai ser como se fosse um chip. Então imagina, se por exemplo hoje nós vamos fazer as nossas compras e ao final das compras tu passa lá no caixa e tu entrega o teu cartão e a leitora faz a leitura do teu cartão e o dinheiro sai lá da tua conta. Então vamos imaginar, para que possamos entender, se fosse um chip, né, de repente pode ser um chip implantado, inclusive já tem hoje no Brasil pessoas que usam esse chip, né, para evitar um sequestro, se caso for sequestrado, saiba se localizar, enfim. Daqui a pouco esse chip vai ter todas as tuas informações bancárias, teu cadastro pessoal, teu tipo sanguíneo, enfim, imagina bem um documento, algo que possa abolir com todos os outros documentos. Aí tu passa ali, e em vez da leitora ler o teu cartão, ela vai ler o teu chip e o dinheiro já vai ser retirado da tua conta automaticamente. Não vai precisar de cartão, não vai precisar de dinheiro como se tem hoje. Aliás, é uma coisa normal. O dinheiro como se tem hoje já está com o seu tempo decretado, já está acabando. Nós temos aí as criptomoedas, nós temos aí o criptodinheiro, né, que nós temos aí as bolsas de valores, o dinheiro de papel, o dinheiro de moeda, isso já está com seus dias contados também, né? Então, para que a gente possa compreender a marca da besta, vai ser mais ou menos assim que vai funcionar essa situação da marca da besta. Imagina que uma nação que não concordar com o anticristo, uma nação que não der o seu apoio, ela não vai comprar, ela não vai vender, a sua população ela estará com necessidade, ela vai passar fome, né? Então isso vai fazer o anticristo, o governo dele vai fazer com que cada presidente das suas nações obriguem o seu povo a ter também essa marca, a ter este apoio, né? Então esse dispositivo, provavelmente é o que se fala, né, que seja um dispositivo que vai ser colocado na mão direita ou na testa, que vai permitir o comprar e o vender, o negociar. A pessoa que não tem isso aí não vai conseguir nem comprar comida, não vai ter como se alimentar, né? Então a verdade sobre a marca da besta é isso: quem não tiver esse dispositivo não vai comprar, não vai vender, não vai comer, não vai comprar o remédio, não vai fazer nada. Mas também a Bíblia vai falar depois aqui, eu vou mostrar, que para que tu tenha esse sinal, né, tu vai ter que apoiar o governo, tu vai ter que adorar o anticristo. Tu vai ter que adorar o anticristo, né? Aqueles que adorarem vão receber a marca. A marca faz parte do grande controle mundial. Quem não apoiar o anticristo, quem for contra essa nova ordem mundial, não terá esse chip, não terá essa marca, esse dispositivo, e ficará sem alimento, sem vestir, vai ficar sem remédio, vai ficar sem nada, sabe? A nação que não apoiar o anticristo também, né? E serão alvos, com certeza, de uma grande perseguição. Daniel 8:25, estamos quase encerrando. Daniel 8:25 vai dizer
que pelo seu entendimento fará prosperar o engano na sua mão. Está falando aqui do anticristo, tá? Que o anticristo, pelo seu conhecimento, pela sua estratégia, pela sua engenhosidade, ele vai fazer prosperar o engano na sua mão, a mentira, as intrigas, tudo isso. E no seu coração ele se engrandecerá, será uma pessoa muito orgulhosa, muito arrogante, e destruirá a muitos que vivem distraídos. Aí vai falar de mim, vai falar de ti, sabe? Vai destruir aqueles que hoje vivem distraídos, aqueles que hoje não querem aceitar Jesus, aqueles que hoje não querem batizar, aqueles que hoje não querem ter uma vida com Deus, aqueles que hoje não acreditam no Evangelho da salvação, aqueles que hoje têm preguiça de sair de casa, de estar dentro de uma igreja, aqueles que hoje vivem numa comodidade. É esses que são os alvos da destruição do anticristo. Ele vai crescer para cima dessas pessoas. Ele vai destruir essas pessoas. Ele vai destruir essas famílias que não estão querendo acreditar, ou então que até acreditam, mas são preguiçosas. Desculpa falar, mas tem gente que é preguiçosa mesmo. Tem gente que não quer compromisso. Sabe, tem gente que não aceita Jesus para não ter que ir na igreja, porque é muito mais cômodo ficar em casa. Sabe, tem gente que até, de vez em quando, até gosta de adoecer, que aí não precisa ir domingo na igreja. Sabe, claro, lógico, não são todos, mas é para ser bem sincero. Escuta, a decisão de cada pessoa determina o seu destino eterno. Destino eterno. A tua decisão agora, a tua decisão hoje, determina o teu destino futuro e eterno. Eterno com Cristo ou eterno com o diabo. Não apenas no governo do anticristo, porque depois nós podemos ver que esse governo vai ser derrotado e vão ser todos lançados no enxofre, no vale do fogo. Serão todos. E o anticristo será derrotado e será lançado. E todos aqueles que o adoraram também. E todos aqueles que tinham a marca também. Agora, a decisão de hoje determina o nosso amanhã. Ou uma vida salva com Deus, ou uma vida perdida com o anticristo. O que nós vamos determinar? O que nós vamos escolher? A decisão de cada pessoa, vou repetir isso até o final. A decisão de cada pessoa determinará o seu destino eterno. Cristo está assegurando agora, está assegurando hoje, sabe, para o seu povo, a recompensa do resgate, a recompensa da vida eterna, a recompensa do arrebatamento, a recompensa da salvação. Apocalipse 21 nós já vimos a nova Jerusalém que está sendo preparada para nós. Escuta, decida por Cristo. Enquanto ainda dá tempo, decida-se por Cristo enquanto ainda existe essa oportunidade. O que falta? O que falta? Ah, mas eu não acredito. Tudo bem. Tudo bem. Quem sabe os cristãos do mundo estão errados. Quem sabe a Bíblia está errada. E se tiver certa? E se tiver certa? Talvez Apocalipse possa ser uma loucura de um homem que estava preso em Patmos e já tinha uma certa idade. Mas e se não for? Até quando? Sabe o que? Até quando nós vamos brincar? Até quando nós vamos levar essa situação? Decida-se. Escuta, você que não é cristão, decida-se por Cristo. Você que é cristão, decida-se pela fidelidade com Cristo. Decida-se a ser um cristão fiel. Decida-se a ser um cristão verdadeiro e não um cristão aparente. Você que não é cristão, decida-se por Cristo. Você que é cristão, decida-se pela fidelidade a Cristo. Devemos aproveitar que a igreja ainda está na terra e ela está detendo o anticristo. Mas muito em breve essa situação vai mudar. Muito em breve o sétimo anjo vai tocar a sua trombeta. Ah, mas eu não gostaria de estar ouvindo isso. Não importa, gostando ou não, ele vai tocar a trombeta. A verdade é essa. Ah, mas eu não quero ouvir isso. Não, então não ouça, mas a sétima trombeta vai ser tocada. Jesus vem em busca da sua igreja
e o anticristo, o governo do anticristo vai emergir em breve. Nós estamos vivendo os tempos do fim. Nós estamos vivendo os tempos do fim. E aquele que adorar a besta, aquele que tiver o seu sinal, esse será lançado também no fogo, né? Aquele que tiver o sinal da besta em si, esse será lançado, será condenado juntamente com o anticristo. Está escrito aqui. Ah, mas eu não acredito. Bom, não é por causa disso que não vai acontecer. Amém? A decisão de cada pessoa determina o seu destino. E esse destino é eterno. Não esqueça disso. O que nós decidirmos hoje vai determinar o nosso amanhã. Amém? Deus os abençoe. Coloca tua mão sobre o teu peito, fecha os teus olhos. E eu oro que a glória, que a unção, que o amor e que o poder de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e todos que são importantes para ti. Assim eu oro, assim eu estou te abençoando, assim eu estou profetizando sobre a tua vida, sobre a tua geração, sobre a tua descendência, em o nome de Jesus. Amém? Queridos,